Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Enviai, Senhor, do alto céu, vossa luz, vossa verdade, elas serão o meu guia. Me levarão até o vosso Monte Santo, até a vossa morada. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Não penseis que vim abolir a lei e os profetas. Não vim para abolir, mas para dar-lhes pleno cumprimento. Em verdade vos digo, antes que o céu e a terra deixem de existir, nem uma só letra ou vírgula serão tiradas da lei, sem que tudo se cumpra. Portanto, quem desobedecer a um só destes mandamentos, por menor que seja, e ensinar os outros a fazerem o mesmo, será considerado o menor no reino dos céus. Porém, quem os praticar e ensinar será considerado grande no reino dos céus. Existem umas ideias de algumas pessoas hoje em dia que acreditam que pode separar a fé cristã da moral cristã. Há pessoas que, por alguma razão, acreditam que uma coisa é a fé que tem em Jesus Cristo, que creem que Ele é o Senhor, que acreditam em Deus, que fazem suas orações, que têm prática e até que gostam muito da vida litúrgica, mas por alguma razão acreditam que a moral cristã ou o cumprimento da lei de Moisés seria alguma coisa secundária ou até separada da fé. Seriam quase que como recomendações ou conselhos e não uma maneira de responder a Jesus Cristo. Quando nós olhamos no Evangelho de hoje, Jesus diz: Não penseis que vim abolir a lei e os profetas. Não vim para abolir, mas para dar-lhes pleno cumprimento. Jesus entende que é necessário realizar alguns atos para respondermos ao chamado que Ele nos faz a uma vida santa. O Senhor tem um amor muito grande por cada um de nós, que é o nosso bem. E nós precisamos responder a Ele. E é impressionante como funciona isso. A resposta nós não damos apenas com as palavras. Nós damos as respostas, sobretudo, com os atos. Se um pai fala: Filho, por favor, vai lá buscar isso para mim. E o filho responde dizendo: Vou, mas não vai. Ele falou com a boca, mas não falou com os atos. Se fosse um outro filho que dissesse: Eu não vou, mas ele vai, ele não falou com a boca, mas falou com os atos. E nós sabemos que falar com os atos é a melhor maneira de responder e de dar um sentido e o amor a uma pessoa. Vale mais o que as pessoas fazem para nós com seus atos do que aquilo que fazem com suas palavras. Porque as palavras podem de vez ou outra serem mentirosas, mas os atos, não. Os atos acontecem. São coisas que nós fazemos para o bem de outros. Nós nos submetemos à lei divina com as normas assim apresentadas, não é por uma mania, é por uma maneira de responder ao chamado de nosso Senhor. Nosso Senhor também diz que nenhuma só letra ou vírgula serão tiradas da lei sem que tudo se cumpra. Só que isso pode gerar uma dúvida em muitas pessoas, porque quando nós olhamos o Antigo Testamento, tem várias leis que várias leis que nós não cumprimos. Leis, por exemplo, alimentares. Havia normas do Antigo Testamento que não podia comer camarão, ou que não podia comer carne de porco, e, no entanto, nós comemos essas coisas hoje em dia. Haviam algumas normas, inclusive, muito duras e até violentas do Antigo Testamento, que naturalmente nós cristãos não acreditamos que elas sejam boas leis. Então, por que Nosso Senhor diz que nenhuma só letra ou vírgula serão tiradas da lei, se existem tantas normas do Antigo Testamento que nós não cumprimos? É porque as normas do Antigo Testamento, elas são distribuídas em 3 tipos de leis. Tem algumas leis que são as leis cerimoniais, que elas são como que as leis litúrgicas de Israel, como o missal.
as leis que ensinam a fazer sacrifício, os animais que são puros e os que não são, as leis que ensinam a como cuidar da própria vida religiosa. Outras leis são leis civis, que seria uma espécie de o Código de Direito Penal de Israel. Essas leis também são restritas para Israel. O culto do Antigo Testamento é previsto para o povo do Antigo Testamento. As leis civis daquele povo eram previstas para as leis, como leis civis daquele povo do Antigo Testamento, povo destinado a receber o Messias. Tanto as leis cerimoniais, que são as litúrgicas, quanto as leis civis, que são as penas que são dadas e o modo de organizar a sociedade israelita, elas valem até a chegada de Jesus. Depois que chega Jesus, elas chegam à sua plenitude. Aquelas leis cerimoniais se tornam o culto e a liturgia cristã. E as leis civis são simplesmente abolidas, porque agora Deus não se manifesta apenas em um povo pequeno. Agora ele tende à universalidade. Mas tem um terceiro tipo de lei do Antigo Testamento, e essa sim nós devemos cumprir, que são as leis morais. São aquelas leis que tratam do nosso relacionamento direto com Deus. Uma lei moral, ela está diretamente vinculada ao tema do juízo final. Tem um texto de São Paulo que ele dizia assim, em Romanos: quem pecou com a lei será punido com a lei. Quem pecou sem a lei, assim o será sem a lei. E como assim? Pois, claramente, porque com a lei e sem a lei se refere aos judeus que receberam a lei de Moisés e os demais, os pagãos, que não tinham recebido a lei de Moisés. Quando ele fala sobre isso, diz que tem um critério de julgamento que atinge tanto os que receberam uma revelação quanto aqueles que não receberam a revelação. Quando Jesus diz que nenhuma só letra ou vírgula serão tiradas da lei, está se referindo às leis morais, que são como que a matéria do juízo final, a matéria que nos une ou nos afasta de Deus. E é sobre isso que ele está falando quando diz: quem desobedecer a um só destes mandamentos, por menor que seja, e ensinar os outros a fazerem o mesmo, será considerado menor no reino dos céus. E quando diz aqui dos mandamentos, fala dos mandamentos da lei de Deus, mas tem uma diferença aqui entre aqueles que são os atos de pecados graves, nós chamamos mortais, e os pecados veniais. Pois tem alguns mandamentos que nós dizemos um não a Deus muito efusivo, que são os pecados mortais, a violação daqueles 10, de maneira mais direta. Mas tem alguns outros pecados que são pecados veniais, são pecados de falta de amor. Nós amamos pouco a Deus e por isso cometemos essas coisas. Por isso que ele fala que ensinar os outros a fazerem o mesmo será considerado menor no reino dos céus. Entra no reino, mas é menor. Mas por que é menor? Porque amou pouco. Os pecados veniais que eventualmente se comete, que é às vezes distrair-se na oração, ou não ser pontual, ou esquecer de alguma prática religiosa, não é pecado mortal essas coisas, mas elas às vezes mostram falta de amor. E aí esses atos de falta de amor reduz a capacidade e a alma de alguém, que é diferente do pecado grave, que acaba excluindo do reino dos céus, como São Paulo mesmo falou. Não entrarão no reino dos céus, aí ele cita uma lista grande de pecados que impedem de entrar no reino dos céus. E termina dizendo: quem praticar e ensinar será considerado grande no reino dos céus. Quem praticar e ensinar esses mandamentos pequenos, mas não é ao modo do fariseu. Isso é muito importante deixar claro. O modo escrupuloso do fariseu não é esse que ele está dizendo que é para praticar e ensinar. É o modo cristão que pratica os detalhes por causa do amor. O que define um pecado venial e um pecado mortal é que o pecado mortal quebra o vínculo de amizade com Deus, quebra o vínculo que nos move pela graça. E o venial, ele apenas reduz, é só uma questão de redução da graça e do amor que nós temos por Deus. Por isso que é menor ou é maior.
Mas não é para simplesmente preocupar-se com os pecados veniais como pessoas que têm manias de perfeição, porque mania de perfeição, perfeccionismo é mais orgulho do que virtude. É aquele que se preocupa assim: vamos fazer de maneira mais detalhada e mais perfeita para que o Todo-Poderoso se agrade. Fazer para agradar a Deus. Isso é o que define a luta contra os pecados veniais. Fazer porque nós sabemos quem Ele é, já aprendemos da sua natureza e nós encontraremos de maneira perfeita o amor da nossa vida. É assim que se cumpre os mandamentos, por causa de Deus e para Deus. Não se pode separar fé dos nossos atos, porque senão assim negamos a Cristo implicitamente, ou negamos com a boca, ou negamos com o nosso modo de agir. Que o Senhor nos ajude e nos dê a sua paz.